Então, pessoal, para quem não me conhece aí, sou o professor Aurélio, tá? De Direito Constitucional, e nessa reta final que nós vamos trabalhar hoje, eu escolhi alguns pontos que são mais cobrados na prova da CESP. Tá? A prova já está chegando aí, prova domingo, vocês se prepararam, então não é ficar tranquilo. A quem não se preparou fica tranquilo, porque não se preparou, e quem se preparou fica tranquilo, porque se preparou. Então não tem razão nenhuma, né, de a pessoa ficar nervosa agora na hora da prova. Amanhã um vai estudar, outro não vai estudar, enfim, cada um aí tem seu ritmo de estudo, tem seu ritmo de vida, sabe o que vai fazer. Mas antes da gente trabalhar, a gente começar a conversar sobre esses temas que eu escolhi aqui, eu vou apresentar para vocês que das últimas 5 provas, dos últimos 5 anos, eu fui olhando, fui analisando. O que caiu mais, né? O que caiu muito pouco, o que caiu mais e como caiu. Então, quero que vocês observem isso daqui para a gente bater um bate-papo aqui. Correto? Olha só, galera. O que sempre veio caindo aqui? Nos assuntos mais cobrados nas últimas provas. 2015. Organização político-administrativa. Onde que começa isso aqui, galera? Artigo 18. Então, tem o artigo 18. O artigo 19 quase que não cai, tá? Ele não é falado. Nas últimas provas, nada do artigo 19. Aí tem o artigo 18. 19, 20, 21, 22, 23 e 24. O que trata aqueles 22, 23 e 24? A questão das competências. Então é bom você dar uma olhadinha lá. Então caiu organização político-administrativa. Processo legislativo. Olha só, começa no artigo 59 e vai no artigo 69. Organização dos poderes. Aqui na organização dos poderes, galera, pouco sobre o poder judiciário, muito pouco, tá? Caiu mais sobre poder legislativo e poder executivo. Muito pouco sobre o poder judiciário. O que caiu sobre o poder judiciário foi sobre o CNJ, né? Um item, e outra questão aqui em 2015, salvo engano, foi sobre o incidente de deslocamento de competência. Então, pouquinha coisa sobre o poder judiciário. E direitos fundamentais também foi cobrado. Mais especificamente, direitos fundamentais, o artigo 5º. Tá? Aqui não exigiu tanto conhecimento, não, na parte dos direitos fundamentais. Veja bem que em 2014, classificação das constituições, o que não teve em 2015. Mas teve controle de constitucionalidade. Mais uma vez apareceu o quê? Processo legislativo. Então, processo legislativo apareceu em 2015 e apareceu em 2014. Organização político-administrativa, 2014 e 2015. Vamos apresentar para vocês os principais tópicos aqui, inclusive algumas mudanças. Direitos fundamentais, mais uma vez aqui, artigo 5º, então somente, tá? Então veja bem que sobre direitos sociais não veio nada, nem em 2015 nem em 2014. 2013, controle de constitucionalidade, misturado com o processo legislativo. Tá? Observa o que? Organização político-administrativa. Também apareceu 2013, 2014 e 2015. Poder legislativo apareceu. Classificação das constituições, repetiu aqui, igual em 2014. Direitos fundamentais, mais uma vez, apareceu. 2012, olha só. Organização político-administrativa. Então, é um tema que vem caindo em todas as provas aqui. Processo legislativo, mais uma vez, apareceu. Princípios fundamentais, a esse nem é cobrado agora. Direitos fundamentais, também apareceu novamente. 2011, classificação das constituições, que é fácil isso daqui. Controle de constitucionalidade e, olha, gente, organização político-administrativa. E organização dos poderes, mesclando mais aqui, poder legislativo com o poder executivo. Tá? Então, observa o que eu fiz aqui. Vocês vão ter esse material para você olhar. Essas 5 provas, todas elas, nos últimos 5 anos, caiu organização político-administrativa. Então, na reta final agora,
hoje ainda, ou amanhã, enfim, a hora que você achar, antes da prova, aquela revisão ali, antes de você ir para a sala, você vai dar uma olhada nessa parte de competência. Isso é uma parte importante, tá? Eu vou trabalhar alguns pontos específicos com vocês. Então, das últimas 5 provas, caiu em todas. Depois aqui, controle de constitucionalidade, caiu em 3. Direitos fundamentais, também. Classificação das constituições, 2, tá? Mas aí bem direto. Lembrando, gente, que pode ser misturado assim, classificação das constituições com controle de constitucionalidade, né? A nossa Constituição, ela é rígida, ela não é semi-rígida, ela é rígida. Podemos ter controle de constitucionalidade que em Constituição rígida, tal qual a nossa. Então, o quórum de mudança da nossa Constituição, 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Lembrando que isso já foi perguntado em prova, né? Não é um turno na Câmara e um turno no Senado, não. Tem que se esgotar na Casa Legislativa. Se a PEC começou no Senado, acaba no Senado. Aprovou 3/5 no primeiro turno, aprovou 3/5 no segundo turno, vai para a Câmara. Se for rejeitada, acabou. Aí tem um ponto específico que eu quero falar aqui depois no controle de constitucionalidade, tá? Então ela não fica assim, Câmara, Senado, ou vice-versa. Esgota em um, depois vai para o outro. De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, os 2 turnos podem se dar no mesmo dia. Por incrível que pareça, né, mas é assim mesmo. Aurélio, eu sou contra. Eu também sou contra. Mas foi o Supremo que disse que pode ser as 2 votações no mesmo dia. Se vai ser uma de manhã e uma depois do almoço, não interessa, pode ser feito isso. Então é bom você lembrar, tá? Correto? Então analisa isso tudo aí para você mandar bem na prova. O que eu coloquei aqui para a gente analisar agora? Minhas apostas. Aurélio, por que você acha que isso pode aparecer na prova? Vou justificar para vocês, porque são temas recentes. São bem recentes. Uns de 2015, outros de 2016. E a CESP, para quem já faz prova do CESP, para quem já dedica para esse cargo, sabe que a CESP gosta de atualidade. Atualidade que dentro do direito, obviamente, que eu estou falando. Então, ficar ligado nisso daqui, tá? Quais são as minhas apostas aqui? Minha primeira aposta, moçada, julgamento do presidente da República. Tema mais do que atual, né? Porque aqui vai misturar um pouco lá com a organização político-administrativa. O que a gente tem que lembrar aqui nessa parte do julgamento do presidente da República? Primeiro, o presidente da República ele não pode ser preso, nem mesmo em flagrante delito, tá? A imunidade penal relativa nós vamos trabalhar também, mas quanto à prisão, o presidente da República só pode ser preso quando tiver a sentença penal condenatória. No caso dele, né, não é sentença, vai ser o acórdão, porque o julgamento dele vai ser no Supremo Tribunal Federal, tá? Inclusive se for crime doloso contra a vida. Então guarda nesse primeiro momento. Por que vai misturar com a organização político-administrativa? Porque isso só é concedido pela Constituição Federal ao presidente da República. Isso significa dizer que prefeito pode ser preso por prisão preventiva, prisão temporária e até flagrante, de crime afiançável ou inafiançável, não interessa. Governador, a mesma coisa. O presidente da República não vai poder, tá? Em hipótese alguma, prisão cautelar, somente por sentença condenatória penal, obviamente, transitada em julgado. Correto? Então, quanto à prisão. Quanto à imunidade penal relativa, moçada, o presidente da República ele só pode ser processado por ato que inerente à função, o feito em razão da função, no próprio ofício dele, ou em razão da função. Ele se valendo, pode estar de férias, mas ele se valeu da função de presidente da República. Aí, nesse caso, ele pode ser processado. Também não se aplica a prefeito e a governador. Então, isso aqui é só para presidente da República. Tá? E o que nos interessa aqui? O julgamento do presidente da República. Fala na Constituição, eu estou apostando, é uma das minhas apostas em concurso CESP, Banca CESP, para esse ano. Porque teve uma reviravolta. Nós estamos vivendo essa questão. Eu falei aqui sobre crime comum.
presidente da República praticou um crime, inclusive doloso contra a vida, repito. No aspecto que eu acho que pode ser cobrado, é na questão do impeachment, ou crime de responsabilidade. Se não aparecer impeachment lá, vai aparecer crime de responsabilidade. Então, o presidente da República, para ele ser processado por crime de responsabilidade, nós vimos aí, né? Ele precisa o quê? De uma autorização da Câmara dos Deputados. Para se processar o presidente da República, é necessário a autorização da Câmara dos Deputados. E aqui, cuidado com uma pegadinha da CESP. Não é qualquer pessoa, né, que pode ir lá na Câmara dos Deputados e fazer a denúncia. Denúncia aqui em sentido lato. Não é a denúncia lá do processo penal, a inicial acusatória do Ministério Público. Denúncia em sentido lato. Então, eu, Aurélio, tenho elementos informativos ou tenho provas de que o presidente da República praticou um crime de responsabilidade. O que eu faço? Vou lá na Câmara dos Deputados, tá? E vou entregar lá, quem vai receber vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara dos Deputados vai decidir se coloca em pauta, né, aquela denúncia que eu fiz ou não. Por que é ele que decide? Porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele verificando que tem indício de autoria e de imaterialidade, ele coloca em debate. Tá? Pois bem, a Câmara, para aprovar, exige um quórum específico, que é 2/3. Isso aí você vai ter que lembrar. São 2/3. Tá? Agora, presta atenção, porque teve uma mudança agora no entendimento do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Aqui o que eu vou falar está além do que está escrito na Constituição. E não pensem os senhores que não pode ser cobrado. Pode ser cobrado, porque isso é o procedimento do julgamento do presidente da República. Tá? Então, uma vez que o presidente da República foi denunciado perante a Câmara dos Deputados, aí teve todo o trâmite, passou pelo presidente da Câmara, ele colocou para votação, votação essa aberta, nós vimos inclusive na televisão, num domingo, né? E o que acontece? Eles vão votando, voto sim, voto não. 2/3 aprovou a abertura do processo de impeachment. Essa primeira deliberação pela Câmara, gente, é um juízo de admissibilidade? Não, é um juízo de autorização, autorizando o processo contra o presidente da República. Tá? O que vai acontecer? É porque eu não vou trabalhar todo o procedimento aqui, questão da ampla defesa, que aí não interessa para a gente. Mas o que tem que ser trabalhado aqui para vocês? Quando você lê na Constituição, foi para a Câmara e o Senado estava obrigado a instaurar o processo. Quando você olha no texto constitucional, parece isso. Mas não é bem assim. Hoje é feito um juízo de admissibilidade pelo Senado Federal. E não é por 2/3, é por maioria simples. Então o Senado vai ver, a gente admite isso aqui, a gente foi autorizado a julgar o presidente da República. A gente vai admitir isso daqui? É por maioria simples. Tá? Tendo feito esse juízo de admissibilidade, vai ter a questão da pronúncia, o presidente da República vai ter o seu contraditório, seu direito ao contraditório de ampla defesa. Pois bem, para condenar o presidente da República, 2/3. Aí sim continua a questão dos 2/3. Presta atenção aqui, moçada, que a CESP ela gosta de modificar isso. O presidente da República, ele pode ser afastado até um período de 180 dias, depois que teve a autorização. Seja lá no crime comum, quando recebeu a denúncia, né? O Supremo recebeu a denúncia, ou aqui no processo de impeachment. Veja bem, cuidado na hora da CESP. É até 180 dias o processo. Não quer dizer que o processo dura 180 dias. O afastamento é que vai perdurar 180 dias. Hoje nós estamos acompanhando. Passou 180 dias. Né? A Dilma vai voltar. Aurélia, acabou o processo? O processo não vai acabar. O processo ele continua tramitando. O afastamento é que foi interrompido. Então, cuidado, a gente tem mania, né, de olhar na hora da prova lá, falar que o afastamento é de 180 dias. Não é. E se o julgamento acabar hoje? Foi antes de 180 dias. Ela continua afastada? Não. Se ela foi absolvida, ela volta a exercer o cargo. E se ela foi condenada? Ela não continua afastada, aí ela perde o cargo e fica inabilitada a exercer qualquer função pública durante 8 anos. Também a prova coloca até 8 anos, não é? Vocês já estão cansados de saber isso.
mas tem muita gente que erra. É durante 8 anos fixos. Nem mesário, se a Dilma for condenada, ela vai poder ser. Tá? Exercer função lá no tribunal do júri, como jurado, obviamente, ela não vai poder ser. Então, fica ligado, porque teve uma mudança nisso daí. Tá? Depois, no finalzinho aqui, eu coloquei uma súmula vinculante, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre essa questão de crime de responsabilidade. Quem é que pode tratar sobre crime de responsabilidade? Será que todos os estados? Quando eu falo os estados membros, a União e o município, bem como o Distrito Federal? Vamos dar uma olhadinha nisso depois. Tá? Então, um tema importante para você. O outro tema aqui, prisão de parlamentar. Aqui, moçada, nós vimos, ano passado, a prisão do senador Delcídio. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Vida prática, televisão, texto constitucional. Quando a gente estuda lá no Poder Legislativo, e você vê que caiu o Poder Legislativo em quase todos aqui, de 5, 3, caiu sobre CPI também, vou falar sobre CPI rapidinho aqui, onde você tem que tomar cuidado. Quando a gente lê a Constituição, dentre as prerrogativas dos parlamentares, a gente fala na chamada imunidade formal e na imunidade material. A imunidade material é aquela que protege o parlamentar contra o quê? Contra as palavras, seus votos por eles proferidos. Em razão do ofício, desde que seja em razão do ofício. Não precisa ser no recinto do Congresso Nacional. Mas aí teve a prisão do senador. Tá? Prisão cautelar, o Supremo que autorizou. Só que tem um problema. E quando a gente lê a Constituição, parlamentar só pode ser preso quando? Ele pode ser preso, tem que lembrar disso, não confundir com o presidente. O presidente não vai poder, só quando tiver a sentença penal condenatória. O parlamentar, deputado ou senador, ele pode ser preso, desde que ele tenha praticado um crime inafiançável e após a diplomação. Então, eu, Aurélio, fui diplomado, pratiquei um estupro, que é crime hediondo. Aliás, você tem que saber, você não precisa saber que estupro é crime hediondo. Mas lá no artigo 5º, você tem que saber que crime hediondo é inafiançável. A CESP faz isso. Ela não vai te dar a questão bonitinha. Deputado Aurélio praticou um crime inafiançável. Não, aí fica fácil. Qualquer um faz essa questão. Deputado Aurélio praticou um crime de racismo. Aí você vai ficar pensando, o racismo é inafiançável ou é afiançável? Você tem obrigação de saber. Está lá no artigo 5º. Então, aqueles links que a CESP faz, ela não separa um assunto, não. Então, você tem que ficar tortura. Tortura também é um crime inafiançável. Tráfico, terrorismo, ação de grupos armados, civis ou militares, todos são inafiançáveis. Você tem a obrigação de saber, que ela não vai te dar, senão ela te deu a resposta. Então, eu, Aurélio, pratiquei um crime de racismo. Sou deputado federal. Meu foro por prerrogativa de função é no Supremo Tribunal Federal. Ora, se eu estou praticando o crime de racismo, eu posso ser preso em flagrante, porque é um crime inafiançável. Agora, não sendo crime inafiançável, eu não posso ser preso. Então, ao meu ver, e nos olhos aí de grande parte da doutrina, entende que essa prisão foi ilegal, que violou o texto constitucional. Aurélio, mas foi o Supremo, ele deu uma explicação meio estranha. Ele não fala que é uma prisão preventiva, ele não fala que é uma prisão temporária, ele fala que é uma prisão cautelar. Aí uma questão importante. Por que ele foi preso? Pelo crime de organização criminosa. Aí, galera, crime de organização criminosa ele é um crime permanente. O que é o crime permanente? É aquele que a consumação se prolonga no tempo. Então, em tese, ele poderia ser preso a qualquer momento. Só que qual que é o detalhe? O crime de organização criminosa não é inafiançável. Se não é inafiançável, ele não poderia ser preso. Então, eles fizeram uma interpretação ali equivocada. Tá? Acredito que a CESP ela pode tentar induzir vocês a erro nesse sentido. Perguntar sobre toda a decisão do Supremo, nesse caso da prisão, não vai. Tá? Para esse tipo de concurso, não vai. Isso aí seria uma prova até dissertativa. Como a gente vai trabalhar com um texto constitucional, quero que vocês observem bem isso. Se o crime é inafiançável, o deputado federal ou o senador só poderá ser preso em caso de flagrante delito. Correto?
não cabe nenhuma prisão cautelar, nem temporária, nem preventiva. Tema recente aí, que pode aparecer na prova, tá? Continuando aqui nas minhas apostas. Processo legislativo e controle de constitucionalidade, galera. O que eu acho importante dentro de processo legislativo e controle de constitucionalidade? Uma questão aqui do deputado Eduardo Cunha está afastado, né? Por que você está falando o nome dele e tal? Porque vai cair na prova, acho que vai cair na prova. Porque mescla processo legislativo com controle de constitucionalidade. Qual que é o detalhe? Redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Pode? Não pode? Vou lá no artigo 5º, direitos fundamentais. Será que é cláusula pétrea? Não está no artigo 5º. Mas nós já sabemos que não é somente o artigo 5º que é uma cláusula pétrea. Então, outros dispositivos constitucionais, o artigo 16, por exemplo, é uma cláusula pétrea. Então, eu não posso mexer para diminuí-lo. Eu só posso mexê-lo para aumentar, né, o seu conteúdo, as suas garantias, não para diminuir. Vamos partir do pressuposto, né, que a questão da inimputabilidade do menor de 18 anos é uma cláusula pétrea. Tá? E aí resolve o nosso querido Poder Legislativo modificar a Constituição através de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional. Pois bem, se for considerada uma cláusula pétrea, né, poderia ser modificado? Não poderia ser modificado. O artigo 60, parágrafo 4º, ou seja, dentro do processo legislativo, veda isso, né? Diminuição lá de direitos e garantias fundamentais. Isso não pode. E isso é uma garantia. Então não poderia ser mexida. Seria inconstitucional? Sim. Isso quer dizer que emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional. Aqueles atos normativos lá do artigo 59, eles não são inferiores ou superiores entre eles. Agora, eles são todos inferiores à Constituição. Entre eles, do artigo 59, não há hierarquia alguma. Tanto é que, misturando os temas aqui em razão do tempo, em razão de ser reta final. Lei complementar, ela não é superior hierarquicamente à lei ordinária. Mas, quando a Constituição determina que algo deva ser regulado por lei complementar, como que deve ser feita? Através de lei complementar, justamente. Não posso utilizar uma emenda constitucional. Então, naquele caso, a lei complementar, ela predomina. Agora, se eu quiser mudar a Constituição, tem que ser através de uma emenda constitucional. Então, entre eles ali, não há qualquer hierarquia, mas todos são subordinados à Constituição. E aí nós temos um detalhe, mais um detalhe sobre aqui, processo legislativo. Quando a gente estuda processo legislativo, a gente vai olhar lá no artigo 67. Quando um projeto de lei, quem teve aula comigo aqui, viu que eu frisei bastante, é projeto de lei. Quando um projeto de lei for rejeitado, qual que é a regra? Ele não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, essa que é a regra. Mas, por decisão de qualquer uma das casas, através de maioria absoluta, ele pode ser reapresentado. Projeto de lei. Isso não ocorre com medida provisória e isso não ocorre com emenda constitucional. E aí, qual é o problema? A emenda constitucional sobre a redução da maioridade penal, ela foi rejeitada. Se ela foi rejeitada em determinado ano, ela só poderia ser reapresentada no ano seguinte, ou, tecnicamente falando, na próxima sessão legislativa. Isso não aconteceu. Veja bem, caso essa emenda constitucional seja aprovada, não tem dúvida nenhuma que o Supremo Tribunal Federal, na questão do conteúdo, né, que era a questão sobre a inconstitucionalidade material, com o vício aqui de conteúdo, vício material, vai ter uma discussão. Pode mudar? Não pode mudar? Pode reduzir a idade? Não pode reduzir? Então, pode dar dúvida. Mas nessa questão aqui, claramente, na minha visão, há uma inconstitucionalidade formal. Ele violou a Constituição. Aí o aluno levanta, Aurélio, mas no regimento interno, gente, se eu for levar em consideração o regimento interno da Câmara ou do Senado e esquecer a Constituição, a gente tem que parar com tudo, então. A Constituição que está falando. Nós não podemos rasgar a Constituição. Então,
cuidado com essa questão de vício de forma, né, o vício formal, o vício de procedimento e com a questão também do vício material de conteúdo. Dentro do processo legislativo ainda, medida provisória, né? Nós estamos com a questão de uma súmula agora também vinculando sobre essa questão de medida provisória. Medida provisória, chefe do executivo. Por que eu friso chefe do executivo? Vou misturar os entes federativos aqui. Como regra geral, né, medida provisória é editada pelo presidente da República. Aí amanhã pergunta na sua prova, é cláusula de repetição obrigatória? Ou seja, o Estado também tem que determinar que o governador edite medida provisória? Não. Também não precisa ter na lei orgânica. Agora, o governador e o prefeito podem editar medidas provisórias? Podem, desde que haja previsão na Constituição Estadual e na lei orgânica. Aqui um detalhe, galera. Se o Estado de Minas Gerais não tem, na sua Constituição Estadual, previsão de edição de medida provisória pelo governador, não pode o município de Juiz de Fora, na sua lei orgânica, colocar. Aí não vai poder. Agora, caso amanhã faça uma modificação na nossa Constituição de Minas, fique lá previsto, o governador poderá editar medida provisória, e vai falar os mesmos requisitos da Constituição Federal. A lei orgânica daqui de Juiz de Fora poderia colocar tranquilamente que o prefeito poderia editar medida provisória, respeitando o disposto na Constituição Estadual e na Constituição Federal. Então, ficar ligado com isso. Não é só o presidente da República que pode, ele pode, tá? Mas não é apenas ele. Governador e prefeito também vão poder. Qual que é o detalhe? Medida provisória é chatinho de estudar. Eu concordo com vocês, é cheio de detalhe ali. Presta atenção que eu vou misturar igual a CESP faz. Medida provisória. Uma das vedações, não pode versar sobre direito penal. Tá? Então, o presidente da República edita uma medida provisória, que começa a valer desde já, gera obrigatoriedade desde a sua publicação. O que vai acontecer? Ah, um detalhe. Tem que passar pela comissão mista. O Supremo, né, confirmou que a medida provisória tem que passar, antes de chegar na Câmara, por essa comissão mista. Senão é vício formal, é vício de procedimento, tá? Vício de forma, como eu gosto de falar com os alunos. O que vai acontecer então, galera? Ele editou a medida provisória sobre algum tema de direito penal. Agora, ele é vedado pela Constituição, sim, mas ele editou, começa a produzir efeitos desde já. Passou pela comissão mista de deputados e senadores que editam um parecer, né? E aí vai para a Câmara aprova, o Senado aprova. Não fizeram nenhuma modificação. Foi convertido em lei, promulgada e publicada. Veja bem, essa lei é inconstitucional ou não? A lei é inconstitucional, né? O vício, desde o início, gente, né, com a conversão da medida provisória em lei, não vai sanar, não tem nenhum saneamento quanto a essa conversão. Desde o início era inconstitucional, senão fica muito fácil a burla da Constituição. Eu vou lá, presidente da República, edita a medida provisória, combino lá com o Poder Legislativo, o Poder Legislativo cá entre nós não sabe nada disso, vai aprovar, foi convertido, agora não é mais inconstitucional. É óbvio que é inconstitucional. Por vício de forma, dependendo da situação, e por vício de conteúdo, por vício de matéria. Ficar ligado com isso daí. Um outro ponto, até 11 de setembro de 2001, antes lá, né, do atentado terrorista nos Estados Unidos, que todo mundo lembra, aqui a gente não vai lembrar disso. Medida provisória poderia ser prorrogado o quê? Por diversas vezes. Sucessivas prorrogações. Até 11 de setembro de 2001, quando foi promulgada a emenda constitucional. Tá? Hoje, medida provisória, 60 dias é o prazo. Pode ser prorrogada por 60 dias, e essa prorrogação é automática. Tá? Então, ficar esperto com essa questão aí. Outro tema de organização política administrativa, para a gente, caminhando aqui para o final, né, é aquela parte das
competências. Dentro da parte das competências, olha o que eu deixei para vocês. Súmula vinculante 46. A Aurélio não vai cobrar a súmula. Tudo bem que não cobre a súmula, mas isso aqui pode cobrar das matérias do artigo 22. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa de quem? Privativa, meus amigos, da União, matéria do artigo 22. Então, fica ligado com essa súmula vinculante aqui, lembra do artigo 22. Tá? Dá uma olhada, principalmente também no seu parágrafo único. Por último, direitos fundamentais, duas questões importantes. Invasão de domicílio e quebra de sigilo. Qual que é o detalhe aqui, galera? Pode invadir domicílio à noite? Artigo 11 e... Artigo 11 não, desculpa. Artigo 5º, inciso 11 e inciso 12 da Constituição. Temas recentes aí. Até a questão do WhatsApp também pode cair para vocês. Tá? Vamos falar primeiro aqui do invasão de domicílio, inciso 11. A casa é asilo inviolável. Só poderá entrar com consentimento, prisão em flagrante, questão de flagrante delito, autorização judicial durante o dia, prestar socorro ao flagrante. E se for à noite? Gente, se for comprovado que houve um flagrante, a polícia entra na casa de alguém à noite e encontra lá drogas. 500 quilos de droga. Flagrante? Sim, porque o crime de tráfico de drogas é um crime permanente. Lembra disso que isso pode aparecer, tá? Então, esse flagrante pode ser comprovado posterior. O Supremo decidiu isso. Não concordo muito com essa questão, mas não interessa o que eu penso, e sim o que o STF decide para esse tipo de prova. Então, ainda que for comprovado posteriormente que houve o flagrante, esse flagrante vai ser válido e feito à noite. Tá? Então, presta atenção com isso. Nessa questão do sigilo aqui, o último tópico que eu aposto, né, em cair na prova. Não posso não acertar, é uma aposta, mas vamos trabalhar com isso. Duas decisões recentes. Uma questão do WhatsApp. Né? Então, o rapaz foi preso em flagrante, tráfico de drogas, o delegado foi lá, estava sem o celular e olhou o WhatsApp dele, as mensagens. Comprovava que ele tinha matado alguém, que praticou outros crimes, foi lá olhando. Chegou, dessa vez não foi no STF, foi no STJ. O STJ entendeu o quê? Que aquilo ali é sigilo. E é inviolável o sigilo das comunicações, salvo através de autorização judicial. Como não teve autorização judicial, aquilo ali foi declarado uma prova ilícita. E aí, a Constituição também proclama que se a prova é ilícita, ela deve ser retirada do processo. E uma outra questão também interessante, do começo do ano, é a questão que a Receita Federal, né, ela pode reivindicar ela própria diretamente o quê? Extratos dos bancos para poder analisar. Não precisa mais passar pelo Poder Judiciário. Correto, meus amigos? Tentei trabalhar aqui nesse breve, né, momento aqui alguns pontos que eu acho mais importantes. Torço por vocês, né? Acreditem em vocês, é o que eu disse no começo. Se você não se preparou de maneira adequada, fica tranquilo, vai fazer a prova, curte lá o momento da prova. Se você se preparou, vai tranquilo também, você se preparou, não tem nessa de ficar nervoso, né? Se acalma, está indo na questão, faça com calma, correto? Desejo tudo de bom para vocês, vocês só aguardem um momentinho e o professor Azeitona também já vai trabalhar algumas dicas para vocês. No mais, uma boa sorte, se vocês precisarem, manda e-mail para a gente aí. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês.